Olá para vocês, como é que vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli aqui do site Rádio Amantes, então já deixo aquele convite, acesse radioamantes.com, repita comigo, radioamantes.com, e também do canal Feras do Rádio, canal aqui do YouTube, e eu peço a vocês que sigam esse canal, ativem as notificações, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Aliás, inclusive é sobre isso que eu venho falar aqui, né? Hoje tem respostas aos comentários de leitores, que é algo que eu tenho feito aqui, quando esses vídeos de análise, de informação e até mesmo de memória eu publico, então tem muitos comentários que vocês deixam aqui, e eu quero registrar e agradecer o tempinho aí que vocês deixaram para interagir nos comentários dos meus vídeos. Eu vou deixar então, vou informar para vocês quais são os vídeos que eu postei ultimamente. Então, o primeiro é esse aqui, relembrando a Super Rádio Tupi aqui de São Paulo, tá? Que foi um vídeo que eu postei já tem um pouco mais de 5 dias. E também tem esse outro aqui, que é saiba a audiência do FM da Grande São Paulo, do AM do FM da Grande São Paulo em 1985. O primeiro comentário, então, é do Júnior Santos. Ele diz aqui sobre o vídeo da equipe da Super Rádio Tupi, né? Ele remete aqui à data da escala, sobre o jogo entre Nacional e São Paulo em Manaus. A equipe da Rádio Baré era comandada por Jaime Barreto, que era um dos principais locutores da emissora. O nome da equipe esportiva era Equipe Fórmula 1, por cobrir não só eventos futebolísticos, mas como outros esportes. Infelizmente, não tem mais como acessar os arquivos do Jornal do Comércio de Manaus na hemeroteca, e já na época havia anúncios das jornadas da Baré e até mesmo da programação da rádio. Pois é, meu caro Júnior, uma pena que, infelizmente, como você mesmo disse, depois eu até ainda não fiz essa pesquisa, mas uma pena que, como você diz, não existam mais os arquivos do jornal, melhor dizendo, do Jornal do Comércio, lá na Hemeroteca Nacional. Uma pena, porque senão realmente seria uma bela fonte de consulta para trazer um pouquinho aí a memória da Rádio Baré. Aliás, eu recebi essa mensagem do Júnior num domingo, e aí depois, né, eu fui dar uma olhadinha na Folha, e aí eu acabei vendo aqui eu acabei vendo uma notícia, não sei se eu vou conseguir colocar aqui, mas é da morte do Ivan da Silva Guimarães, que por muitos anos fez parte da equipe da Rádio Baré de Manaus. Então, uma coincidência, né? Eu vi o seu comentário no domingo, e aí no próprio domingo, então, a Folha acabou publicando uma notícia informando a morte de um integrante da equipe da Rádio Baré, tá? Então, agradeço aí pelo comentário, vamos seguir aqui em frente. Carlos Tavares, repórter esportivo. Fui comandado por duas feras da Tupi, o Alfredo Orlando, que ainda mora em Campinas, e ele foi chefe dele na Rádio Central, e o José Ribeiro, que infelizmente faleceu, né? Também faleceu recentemente, e o José Ribeiro foi chefe do Carlos Tavares na Rádio Educadora. E ele diz aqui, aprendi muito com eles. O Zé Ribeiro, se eu não me engano, depois ele trabalhou no Scratch do rádio na Bandeirantes por algum tempo, tá? Tem aqui alguns comentários do Facebook, tá? Que eu estou trazendo para cá, o Carlos Isidoro. Vendo a foto, né? A foto da equipe da Super Rádio Tupi, e comparando com as equipes esportivas de hoje em dia, ele tem uma tristeza, e ele tem a certeza de que hoje em dia todas são horríveis, parciais, metidas a fazer piadinhas, palhaçadas e não entendem de futebol, né? Aí ele coloca aqui o nome de 3 emissoras: Bandeirantes, Transamérica, Energia e outras coisas por aí. Quero destacar que é o comentário do Carlos Isidoro, tá? Deixo aqui registrado democraticamente, tá? A opinião do Carlos Isidoro a respeito do panorama atual das equipes esportivas. Vamos seguir. Temos aqui o Moacir Zalstein, ele, peço desculpa se eu errei o sobrenome, ele agradece, ele diz aqui, excelente programa, talvez o melhor de todos, parabéns, e eu agradeço então pelo comentário. Carlinhos dos Santos deixa aqui também a mensagem dele. Grande rádio tirada do ar por interesses políticos e faz muita falta. Será que o problema foram só os interesses políticos? Infelizmente, a crise dos associados foi muito grande, muita gente ficou sem receber, uma pena. Vamos seguir aqui. Esse rapaz aqui, o Ramiro Moraes, ele deixou vários comentários em sequência, pelo jeito esse vídeo desbloqueou várias memórias dele, e eu vou deixar registrado aqui. Então,
O Ramiro diz aqui que ele era garoto na década de 70, ouvia muito, 1970, né? Ouvia muito essa equipe, gostava do Haroldo Fernandes. Ele dizia: mas esse juiz é uma figura ridícula, grotesca, estapafúrdia. Apenas acho que o Haroldo Fernandes, se estivesse na ativa, estivesse vivo, ele com certeza continuaria dizendo isso. Vamos seguir aqui. O Ramiro também, ele é santista, ouviu o jogo à noite, o pai dele tinha um rádio enorme, quando era gol do Santos, ele acordava todos gritando, todo mundo, gol do adversário, ninguém escutava e eu abaixava. Pelo que eu entendi aqui, ele fazia a festa no gol do Santos, né? E quando era o gol do time adversário, ele dava um jeitinho de baixar o rádio. Outro comentário aqui dele, teve Geraldo Bretas, também era bravo, Geraldo Bretas pegando fogo. E São Paulo era só Antártica, ninguém queria Brahma. Ele se refere a um dos patrocinadores das jornadas da Super Rádio Tupi, né? Então, a Antártica realmente tinha um grande prestígio, um grande mercado aqui em São Paulo. Mas depois a Brahma acabou ocupando esse espaço. E o Ramiro completa aqui: a gente ficava ouvindo as reportagens nos vestiários e hoje tem essas coletivas, ele não consegue ouvir e é muito chata, né? E o problema, né, que hoje em dia esse estado de coisas foi formatado por gente que saiu da imprensa esportiva, né? Então, são assessores, são pessoas que trabalharam na imprensa, se transformaram em assessores e meio que pasteurizaram toda essa relação dos jogadores com a imprensa. Era melhor, era pior? Não sei, era diferente. Pelo menos o ouvinte tinha a palavra dos jogadores, dos técnicos, não era uma coisa padronizada, não era uma coisa até superficial em muitos casos. Vamos seguir aqui, ó, mais uma mensagem do Ramiro. Ele está dizendo aqui que o rádio que apareceu no vídeo era o rádio do pai dele, tá? Era um modelo parecido. E o Antônio Pires diz aqui: fui em rádio escuta pela Rádio Gazeta com o plantão Tony José e também pela Rádio Jovem Pan com Milton Neves na década de 1970. Só fera, né? Tony José, Quartarolo na Gazeta e o Milton Neves também, que dispensa maiores apresentações. O Zé Maria Barão, ele está identificado aqui com o perfil dele, mas eu sei que é o Zé Maria Barão. Ele diz aqui: parabéns pelo vídeo. Nessa época, os times do interior de São Paulo eram bem mais fortes do que hoje em dia, tá? Então, é a visão aí do Zé Maria Barão, que realmente o futebol no passado era bem mais forte do que era hoje. Temos aqui mais comentários. Dudu Melo: parabéns pelo trabalho, completo este ano 60 anos, parabéns. Ele começou a ouvir a Rádio Tupi na Copa de 1974 e continuou até o seu final. Ele diz que não lembra dela ser chamada de Super Rádio Tupi, apenas de Rádio Tupi. O Joseval e o Mário Moraes, Joseval Peixoto e Mário Moraes, foram contratados para substituir Alfredo Orlando e o Ávila Machado, que foram inaugurar a equipe esportiva da capital. Se bem que eu acho, depois... para não falar bobagem, eu acho que o Ávila Machado fez parte da cobertura da Copa de 78. Pode ser que ele tenha ido depois, mas eu lembro do Ávila Machado e do Alfredo Orlando na Rádio Capital, lá nos primórdios, assim que houve a mudança de nome, assim que o Hélio Ribeiro passou a comandar a emissora, eu lembro dele, dessa dupla na Rádio Capital. E também, ele diz aqui, o patrocínio da cerveja, o patrocínio não era da cerveja, mas sim do Guaraná Brahma. E o Zé Silvério é da cidade de Lavras, que é lá no sul de Minas. Eu sei que o Silvério morou muito tempo em Lavras, mas na verdade ele nasceu em Tumirim, mas Lavras, cidade que diz muito, fala muito ao coração do Zé Silvério. Vamos lá. Rádio A Marca do Evangelho, né? O perfil aqui que deixou muito legal a reportagem. Equipe 1040 fez história nas jornadas esportivas do rádio brasileiro. E ele diz aqui, lembrar que aos domingos tinha o programa Palpitão de Domingo com a apresentação de Batista Linardi, que também foi dublador e fez aí uma grande carreira nesse universo mágico e fascinante, fascina todo mundo aí, que é a dublagem. Vamos lá. O Anselmo Binotti, ele pede para a gente falar sobre a junção da equipe 1040 e a equipe Luiz Aguiar. Vou verificar essa informação. Tem um recorte de jornal que, se não fala disso, ele
mais ou menos ele reporta a situação da equipe do Luiz Aguiar na difusora e a equipe da Super Rádio Tupi. Não sei se chegou a haver uma junção, mas eu vou depois falar sobre isso. Eu posso trazer isso aqui num vídeo posterior. Tem muita coisa ainda que eu quero falar sobre rádio esportivo do passado. E agora eu vou registrar, então, as mensagens sobre o vídeo que eu fiz da audiência do FM e do AM na Grande São Paulo em 1985. Eu começo aqui com o canal que comenta, ele confirma, então, eu estava na dúvida, e ele confirmou, a Rádio Estéreo Notícias era o que hoje é a 105 FM. E aqui tem um diálogo de internautas que eu quero registrar, e eu agradeço também por isso aí. O Everton Costa diz que a Rádio Clube AM era a Rádio Clube de Santo André, Santo André, melhor dizendo, que a partir de 1991 virou Rádio Trianon. Não sei porque eu estou com Santander na cabeça, mas o Everton Costa faz até uma lembrança importante. Eu não me toquei. Rádio Trianon, que era a antiga Rádio Clube de Santo André, e eu deveria saber isso até porque eu fiz uma parte durante uma época da Rádio Trianon, inclusive vou contar até uma historinha rápida de bastidores. Teve uma vez uma votação de prêmio ACESP, né? Aí eu dei uma sugestão lá, né, pro coordenador da equipe esportiva, para a gente tentar fazer uns votos, né, a gente botar como rádio do interior, né, quem sabe a gente conseguir abocanhar esse prêmio, mas infelizmente a minha sugestão não foi aceita, mas realmente o Everton está certíssimo. A Rádio Clube de Santo André, hoje é a Rádio Trianon, é que assim, naquela época, meados de 1980, essas rádios não chegavam com grande força, as FM chegavam melhor, mas as AMs eram mais complicadas de sintonizar. E eu vou seguir aqui. O canal que comenta, volta aqui, sobre as rádios Universidade e Universitária eram e são duas rádios distintas. A Universidade nada mais é do que a USP-FM e a Universitária foi depois a Fundação Brasil 2000, atual Eldorado. Realmente, canal que comenta, eu também não me toquei, realmente a Rádio Universidade é a atual Rádio USP. Inclusive eu lembro que o nome era Rádio Universidade de São Paulo. Eu tinha até uma vinheta que era mais ou menos assim, tá? Eu vou cantar, espero não ferir os ouvidos alheios, que era Rádio Universidade de São Paulo. Então era mais ou menos assim essa vinheta. Então, hoje é a Rádio USP, né? Fica mais fácil aí para... se bem que a Rádio USP é mais ou menos que vira uma rádio interna, né? O que eu acho uma pena, acho que a Rádio USP ela poderia ser uma rádio de um alcance maior. Everton Costa volta aqui dizendo, a Rádio Universitária era 104,1 de Guarulhos, hoje Top FM. A Rádio Brasil ainda não tinha entrado no ar, estava prestes a chegar, mas não estava no ar. E eu vou seguir aqui com mais mensagens do Everton Costa. A grande ABC FM posteriormente foi chamada de Escala 99 e a Universal comprou em 1995 e virou Rede Aleluia. E aí ele completa aqui, a FM Record agora é a Nova Brasil FM, 1979 foi vendida para a família Quércia, virou Nova FM Record, em 1992 mudou de nome para Nova FM, em 2000, após uma série de mudanças de perfil impulsionada pela repercussão do fim da rádio musical MPB, se tornou a Nova Brasil FM, especializada em música brasileira. Inclusive, nós já falamos dessa situação aqui em outros vídeos. Vamos lá. César Souza, a Rádio São Paulo foi vendida no fim dos anos 80 para a Igreja Universal, que hoje continua tendo esse nome, que esteve no AM e hoje está na frequência estendida do 79.5 e futuramente muda a sua concessão para 99,5, que é essa frequência de concessão de Santo André, cidade vizinha de São Paulo. E ele quer saber se essa Rádio Mulher hoje tem outro nome e ele quer saber qual foi a rádio que assumiu as operações da Rádio Mulher. E para terminar, quer saber se a VIP FM, que é hoje a Rádio Bandeirantes, foi comprada no fim de 99 ou se é um arrendamento, sendo que a Rádio Bandeirantes tem uma frequência própria. O Alessandro responde aqui algumas perguntas. A Rádio Mulher, que operava nos 1260, mudou seu nome para a Rádio Morada do Sol em meados da década de 90, logo após ela ter sido arrendada pela Igreja Deus é Amor, e atualmente ela segue operando em São Paulo nos 1260 kHz e também no FM estendida em 84.3. A outorga dela continua em poder do sistema de comunicação Roberto Montoro, que alugou-a para a Legião da Boa Vontade em outubro de 2023. E eu quero fazer até uma lembrança.
2023, a Morada do Sol tentou ter uma programação própria, ambiciosa, chegou a contratar vários comunicadores de peso, mas infelizmente não houve o sucesso esperado, ou talvez não houve a paciência de esperar a popularização do FM estendido. Num segundo momento, ela chegou a transmitir por algumas semanas a programação da Rádio Grenal, aqui em São Paulo, aquela rádio que transmite as partidas, transmite as partidas de Grêmio Internacional e fala de futebol 24 horas, futebol de Porto Alegre. E ele deixa o César, respondendo ao César, não. Aquela rádio, a VIP, né, a 90,5, que abriga hoje a programação da Bandeirantes, é um arrendamento. Aquela emissora realmente é a VIP FM. Antes de 1999, ela chegou até ter uma programação própria, mas houve esse arrendamento e, por enquanto, Bandeirantes está nas duas frequências. Eu não sei se ainda está valendo, mas eu sei que lá por volta das 3 da manhã, a VIP tem, não sei se tinha agora, infelizmente eu estou dormindo nesse horário, até porque eu pego no batente bem cedo. Ela tinha um jornal, um jornalístico específico, talvez para a região de São Bernardo, com algumas outras informações. Era um programa específico para aquela região. Não sei se hoje ele está no ar, mas de qualquer forma ficam esses registros aí. O canal que comenta diz aqui: a Rádio São Paulo foi na transição da Band para a Universal, junto do Teatro Bandeirantes, lá na Brigadeiro Luiz Antônio. E o canal que comenta: não creio que hajam essas mudanças entre a SP e a 99,5, porque uma é literalmente a outra em programação, nem que a VIP abra mão da boa audiência e do dinheiro da Rádio Bandeirantes em 90,9. Eu só quero dizer o seguinte: uma hora a Bandeirantes vai ter que andar com as pernas próprias aqui, pelo menos no que diz respeito ao FM. Eu acho difícil fazer aquela migração, eu até falei isso num vídeo aqui, né? A migração do FM estendido para o FM convencional, porque aqui o dial aqui da Grande São Paulo tá, ó, lotado de emissora, né? Então, especialmente com aquele fenômeno que a jornalista Laura Matos, então, ela ainda está na Folha, ela apelidou de rádios que andam. Seguindo aqui, vamos lá. O Alessandro, só não ficou claro, Alessandro Santos, perdão, ele disse que não ficou claro que rádio diário era essa, que estava em 6º lugar no ranking das emissoras AM. Ele ficou curioso, quem souber decifrar qual essa emissora era essa, agradeço desde já. O Gilson diz aqui: essa rádio seria a Rádio Diário M1300, que foi vendida para a Igreja Deus é Amor, do falecido missionário Davi Miranda. Em Mogi das Cruzes tinha uma rádio diário em 1520, que agora pertence ao Abreu, uma hora é rádio da cidade, Apolo, Iguatemi e tantos outros nomes. Gilson Porfírio, boa noite, né? Ele escreveu à noite e ele disse que a rádio universitária era FM 104,1 de Guarulhos, era uma programação adulta e música instrumental à noite. A difusora do Abreu era chamada Difusora do Brasil AM 1150, logo depois passou a se chamar Tupi AM 1150, e a outra difusora, essa informação aqui é importante, a outra difusora deve ser a Difusora Oeste AM 1540 de Osasco. Realmente eu falei que tinha a difusora do Abreu, e a outra difusora era a nova difusora hoje, né, que é uma concessão de Osasco, de propriedade da família do Francisco Rossi, tá? Quem está tocando lá é o Francisco Rossi Júnior, e eu também já, num passado não muito distante, eu até cheguei a falar nessa emissora aí, participando de algumas programações aí da saudosa equipe Expressão da Bola. E também foi um lapso, até porque eu também já falei bastante aí na Difusora Oeste, hoje nova difusora. Aqui, ele confirma aqui, o Paulo, na verdade é outro internauta, o Paulo Eduardo Bertolino: Rádio Difusora Antiga, Rádio Difusora Oeste 1540, Rádio ABC 1570, Santo André pertencia ao grupo da 97 FM. Eu acho até que eu deixei isso registrado no vídeo anterior. E o Reinaldo Barbosa deixa aqui um comentário, diz aqui, né, ele acompanhou o vídeo do começo até o fim, e ele viu, né, a audiência tanto do AM, né, da Grande São Paulo do FM, ele diz aqui as populares dominando. Eu esqueci de fazer uma pequena contextualização de como é que era o rádio naquela época, né? O que tocava no FM principalmente? Aquele Ibope era da metade do ano de 1985, julho e agosto, né, se eu não me engano. Mas vamos lembrar o que tocava no rádio. Por exemplo, a Rádio Cidade
Claro que ela tinha uma programação bem popular, mas ela tocava muito o rock nacional dos anos 80, RPM, Kid de Abelha, quem mais tocava? Paralamas, talvez, mas eu lembro do RPM, do Horas Geladas, eu lembro do Educação Sentimental, aquele disco do Kid de Abelha que tocava bastante na Rádio Cidade. Não sei se vocês lembram, todo sábado tinha, na verdade, não era bem um programa, mas era um programete chamado Na Cidade com Você, que eram entrevistas com muitas daquelas bandas, e eles ficavam soltando algumas respostas durante a programação. É claro que era tudo gravado, né? Mas era interessante, né? Então os locutores interagiam com as fitas, né? Que traziam as respostas daquelas bandas. Eu lembro que teve uma época que teve um sábado, aliás, que o Kid Abelha participou lá logo no começo da tarde até o fim da noite, claro que por gravação, né? E eles, então, o locutor interagia. E aí, Paula Toller, o que você acha do sucesso? Aí soltava uma gravação, acho que o Leone estava junto também falando, né? Então, era artificial, mas eles faziam a coisa de modo que de repente a pessoa acreditasse que o Kid Abelha passava o dia com eles no estúdio, né? E não dava para tocar uma música ao vivo. Mas voltando então, as FMs, não só a cidade, mas as FMs, elas estavam se dedicando bastante ao rock nacional dos anos 80, muita música romântica internacional, às vezes tinha um Cure, tinha The Cure, tinha os Smiths. A Jovem Pan chegou uma época que ela chegou a tocar essas bandas de rock internacional dos anos 80, só que ela deu uma oscilada na audiência, ela meio que saiu, mas uma das faixas dos Smiths permaneceu por muito tempo na programação, que é This Charming Man. Eu vou ver se eu consigo deixar os vídeos aqui, às vezes é difícil colocar cards, né, mas quem for daquela época deve se lembrar do que eu estou falando, mas de qualquer forma é isso. E as populares, então, elas tocavam o som popular, né? Giliardi, que mais? Tinha o Menudo também, mas se bem que o Menudo já era mais já estava mais ou menos para o final do ano, a partir de agosto, setembro, eu acho que o auge do Menudo foi mais ou menos nesse período. Então, tinha Menudo, tinha o rock nacional dos anos 80 nas FMs, as AMs tocavam o Giliardi, José Augusto e outros artistas aí bastante populares, então era importante fazer essa lembrança aqui. Então esses foram os comentários, quero agradecer a todos vocês que deixaram mensagens, continue participando, continue comentando, se você tiver alguma informação a mais, ou então algum comentário que você queira fazer, fique à vontade, pode deixar aqui, pode deixar nas redes sociais do Rádio Amantes, pode deixar até no próprio Rádio Amantes, que tem um sistema lá de comentários também que eu vejo bastante, e é isso, da minha parte, então eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.